Sou da igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo número 4, do verso 1 até o 20. Marcos, capítulo 4, do verso 1 até o 20. Todo mundo achou? Hoje está calor, né? Eu não vou ler até o 20, tá? Só para ajudar vocês, vamos ler só até o 12 então. Diz o texto assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Eles lhe ensinavam muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram a planta, de forma que ela não deu seu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderia converter-se e ser perdoados. Amém? A igreja pode assentar? Glórias a Deus. Quero começar perguntando para vocês aqui. Já conhece alguém que disse que leu a Bíblia ou que tentou ler a Bíblia e que não entendeu nada? Você conhece alguém que já leu a Bíblia e não entendeu nada? Você conhece alguém que continua lendo sem entender nada? Você conhece alguém que continua sem ler nada? É uma brincadeira, irmãos, mas o assunto é sério. Deus nos deixou a Bíblia e é um tesouro que nós temos nas nossas mãos. E muitas vezes a gente não consegue entender o que está escrito. Muitas vezes as pessoas até querem começar a ler, mas logo desanimam, logo não entendem, logo não conseguem absorver muita coisa para a sua vida. Ainda mais quando chega naqueles momentos de fulano de tal gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que não gerou não sei quem, né? Quando começa aquelas genealogias, se a pessoa não está bem desejosa de ler a Bíblia, é difícil continuar. E Jesus ele vem falar sobre algo parecido com isso. Ele está falando com os discípulos e ele começa a falar com uma parábola. Algo que ninguém entendeu naquele momento. Algo diferente. Eu não sei vocês, mas eu até hoje leio essa parábola e não consigo extrair dela aquele entendimento. Não sei de onde que Jesus tirou que a semente é a palavra, que o semeador, que o solo são as pessoas. Se nós não tivéssemos o entendimento que Jesus deixou ali, quantos de nós
entenderiam o que ele quis dizer com essa parábola aqui. E eu não vim aqui explicar a parábola, porque se você continuar lendo o texto, o próprio Jesus explica, e com certeza bem melhor que eu. Mas o que me chamou a atenção nesse texto e que eu quero trazer para você meditar nessa noite, é que Jesus mostra que há uma maneira da gente se relacionar com a palavra, ou existem formas diferentes das pessoas se relacionarem com a palavra, que muda o resultado que ela vai ter na vida das pessoas. Há uma progressão, digamos assim, de contato com a palavra para que ela possa trazer transformação para a sua vida, frutificação. E aí o Senhor começa mostrando aqui, eu coloquei pelo menos 3 formas diferentes das pessoas se relacionarem com a palavra. E num primeiro momento Jesus disse que a palavra ela é roubada de nós, mesmo antes dela produzir algo na nossa vida. Ou seja, você lê essa palavra, você ouve essa palavra, mas essa palavra não faz nada, não muda nada. Quem nunca voltou para casa sem achar que aconteceu alguma coisa consigo? Quem nunca voltou para casa sem ter a sensação de algo ter mudado? Sem perceber ou sem sair daqui mais desejoso de estar com o Senhor, de se relacionar com o Senhor? Quantos entram e saem da maneira como chegaram? Às vezes até pior, né? Está o pregador aqui, bem quente, falando baixinho, falando manso, vai dando aquele sono, a gente até reclama dele, né? Quantas vezes nós tivemos contato com a palavra, sem que a palavra produzisse algo na nossa vida? E o segundo momento, a segunda forma, o segundo estágio, seja lá como você queira entender, é quando a gente ouve a palavra, quando a gente entende alguma coisa, quando aquilo faz a gente pensar sobre algo diferente, quando ela inicia em nós um processo de transformação, mas devido à nossa atitude para com esta palavra, ela é abandonada ou se torna estéril. E aí nós nos tornamos semelhantes àquele que não entendeu nada. Temos a palavra, mas ela não faz nada na nossa vida. E a última etapa, ou a última forma de nos relacionarmos, é quando ela se consolida nas nossas vidas e nos transforma. Alguém se lembra aqui de algum dia ter lido ou ouvido algo e ter sido tão impactado por aquilo que viu, leu ou ouviu, ao ponto da sua vida nunca mais ser a mesma? Você se lembra de alguma vez que Jesus falou contigo de tal maneira, através da palavra, que a sua vida foi transformada? Irmãos, eu quero que hoje vocês pensem sobre a maneira como a palavra tem tocado na sua vida, como você tem se relacionado com essa palavra que é viva, que é eficaz, que é penetrante ao ponto de separar as intenções do nosso coração, de revelar a verdade sobre a nossa vida. É essa palavra que revela Jesus Cristo, é essa palavra que desperta o nosso coração, é essa palavra que confronta os nossos pecados, é essa palavra que nos coloca no caminho para nós nos entregarmos a Jesus e sermos salvos por Ele. Essa palavra é a vida, é a nossa vida, e nós dependemos dessa palavra. Porém, muitas vezes, essa palavra some por meio dos nossos dedos, como se nós estivéssemos pegando a vida e a vida estivesse escorrendo das nossas mãos.
O que eu quero dizer para você e o que eu creio que Jesus disse nessa parábola é que a palavra de Deus, ela está disponível para todas as pessoas, ela é poderosa para transformar a vida de todas as pessoas, do maior dos pecadores ao menor dos pecadores. Essa palavra tem poder, mas ela é efetiva, ela opera de verdade somente na vida de alguns. É como se alguns desperdiçassem. E Jesus, ele, logo que termina a sua parábola, recebe uma interrogação dos seus discípulos, dizendo: mas por que o Senhor fala por parábolas? Por que o Senhor não fala às claras com as pessoas? E Jesus, ele responde dizendo que não é para que todo mundo entenda. Quando ele termina a sua parábola, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas não é um escutar, porque escutar todo mundo escuta. Mas a pergunta é: quem tinha ouvidos para ouvir naquele dia? E quem tem ouvidos para ouvir ainda hoje? Quem de nós pode entender, se nós não tivermos alguém que nos explique? Se nós não tivermos o Espírito Santo ao nosso lado, ou no nosso coração, ou na vida de alguém, trazendo para nós o entendimento dessa palavra. Eu quero que você entenda, irmão, o quanto você depende dessa palavra. E o quanto você depende do Espírito Santo para te trazer essa palavra. Para muitas pessoas, a Bíblia toda é uma parábola. Ninguém entende nada. Mas para muitos, é a fonte de vida. E eu gostaria que você saísse daqui hoje, acreditando que esta palavra é fonte de vida para você. Eu queria que você saísse daqui hoje com o desejo de conhecer mais dessa palavra e do que Jesus tem a dizer para você por meio dela. Jesus deixa claro então, irmãos, que não basta ouvir. Não basta você escutar. É muito cômodo, às vezes eu também faço isso, coloco lá no celular a leitura da Bíblia, e o narrador vai lendo, e eu aumento um pouquinho a velocidade, para aumentar a velocidade de eu ler a Bíblia, e isso ajuda a não dar sono, a não se cansar. Então, é muito agradável isso, é muito facilitador isso. Conheço pessoas que só de ouvir aprendem. Eu não sou assim. Mas muitas pessoas só de ouvir aprendem. Mas o que Jesus disse nessa parábola, e que eu acredito que sirva para nós, é que se você só escutar, essa palavra não terá poder sobre a sua vida. É necessário que essa palavra chegue mais profundo no nosso coração. Em Mateus, que faz uma referência a essa profecia dita aqui por Marcos também, Atos dos Apóstolos também, eles se referem à mesma profecia de Isaías, dizendo que é necessário ir além, é necessário entender com o coração para que haja conversão, para que haja perdão ou para que haja cura. Lá em Mateus, o Senhor diz assim: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. O Senhor está dizendo que há de alguma maneira uma atitude de indiferença à parábola, ou melhor, à palavra de Deus. Sabe quando você vai falar com a criança e ela blá, 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 blá? Sabe quando alguém está te oferecendo algo que você não quer comprar? E você está ali sendo simpático, deixando terminar o assunto?
mas você não está absorvendo nada da conversa? Sabe aquela ligação da empresa de telefonia te oferecendo um plano melhor do que o que você tem? E fica lá te falando e tentando te convencer a você mudar o seu plano, porque a sua vida vai mudar e você quer desligar, mas você não quer ser mal educado. Termina a ligação, você não se lembra de nada. Amados, muitas vezes é essa a forma que as pessoas ouvem a Deus. E como ouvem a Deus? Ouvem por meio da sua palavra. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que o entendimento dos mistérios do reino de Deus não são para todas as pessoas, mas são somente para aqueles que ouvem de bom grado. São somente para aqueles que se aproximam de Jesus. São somente para aqueles que chegam até o Mestre e diz: Mestre, nos explica essa palavra, essa parábola, nos explica o que isso tem a ver com a minha vida. Muitas vezes nós caímos no engano de ouvir algo, de estar num lugar onde a palavra é falada e nós pensamos assim: puxa vida, fulano de tal deveria estar aqui. Aquela palavra cai como uma luva na vida dele. E nós fechamos o nosso coração porque a palavra não é para nós. E nós nos esquecemos de que nós também somos pecadores, de que nós também carecemos de misericórdia, e que aquela palavra que está ali, e que as pessoas que aqui estão, não vieram por acaso, não são por acaso. Eu creio, irmãos, que o Senhor reúne a sua igreja. Eu creio que muitos não vieram hoje porque não eram para estar aqui. Eu creio que cada um de nós que está aqui tem algo para levar para a sua casa, através dessa palavra. Não do que eu tenho dito a vocês, mas do que a palavra nos diz. Ou seja, irmãos, a maneira como você se relaciona com a palavra faz com que ela possa ou não ter efeito sobre a sua vida. E eu quero falar rapidinho, vou tentar ser o mais rápido porque está calor. Que a palavra de Deus, ela não tem efeito sobre a vida de todas as pessoas. Que por mais que você leia ou fale para alguém, a palavra não vai fazer diferença alguma na vida de algumas pessoas. Então, amados, há um nível de contato com essa palavra que não produz nada na vida das pessoas. E muitas vezes eu e você somos roubados pelo inimigo das nossas almas. Mas a verdade é que o problema não está naquele que transmite a palavra, mas sim naquele que a recebe. Ontem eu estava olhando algumas coisas na internet e achei um vídeo do pastor Jorge Linhares, acho que é esse o nome, um senhorzinho já bem de idade, acho que já deve ter muitos anos de chão. E ele disse assim que até hoje ele leva a Bíblia dele para a igreja com uma caneta. E quando alguém começa a pregar, ele procura absorver daquela mensagem o que Deus está querendo falar com ele, e ele escreve na Bíblia dele. E aí ele diz que volta e meia ele tem que trocar de Bíblia porque, viram um monte de risco. Mas algo que ele me falou eu achei interessante. Que essa atitude dele, de querer entender o que Deus quer dizer para ele, faz com que ele tire o foco do português errado que o irmãozinho falou, da falta de um conhecimento mais profundo, das palavras mais difíceis de entender, e que muitas vezes nós nos apegamos tanto a esses tipos de detalhe, que nós vamos para a nossa casa sem perceber o que Deus queria falar conosco, porque nós nos deixamos envolver muito mais com a forma de transmitir a mensagem, com os erros de português, com os gestos de quem estava lá falando, se falou mais alto, se falou mais baixo, se falou gritando, se falou mais
controlado, né? Se pulou, se sapateou. A gente se envolve muito mais com estas coisas do que propriamente do que Deus quer falar conosco. Eu vejo às vezes as pessoas, né, gritando glória a Deus no meio de uma mensagem, eu vejo as pessoas fazendo aquele alvoroço, e muitas vezes a gente olha para isso e fala, nossa, Deus está agindo de uma maneira espetacular, mas pode ser que não. Pode ser que as pessoas estão tão empolgadas em falar aquilo, em fazer barulho, e esquecem de levar para casa o que Deus tem a dizer. Pode ser que alguns pregadores estão muito mais interessados em fazer alguém dizer glória a Deus, do que de fato fazer com que as pessoas levem para casa algo que transforme suas vidas. Não estou falando mal de ninguém, eu só estou dizendo, irmãos, nós temos um tesouro, e que muitas vezes nós estamos desperdiçando o tesouro, porque nós estamos envolvidos, porque nós estamos prestando atenção em outras coisas. E isso, amados, não vale somente para o dia que você veio no culto, isso vale também para o dia que você lê a palavra lá na sua casa. Isso vale também para qualquer momento que você se depara com qualquer coisa que remeta a Deus e a sua palavra e a sua vontade. O Senhor Jesus, em Mateus 11, ele olha para as cidades e diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos, eu não lembro agora o nome das cidades, com certeza eles teriam se arrependido. A mensagem, amados, de Jesus, ela é muito dura para aquelas cidades. Foi dado a vocês os sinais, foi dado a vocês o ensino, foi dado a vocês a mensagem, a palavra, e vocês não a receberam. Eu estou trazendo essa mensagem, irmãos, para que isso não aconteça com a gente. O ladrão, ele rouba quando a gente não cuida. O ladrão vem e ele alcança as nossas coisas, ele toma as nossas coisas quando nós não estamos percebendo a sua ação, quando nós estamos distraídos. E muitas vezes nós vamos ver pessoas que têm um longo tempo de caminhada com o Senhor, um longo tempo ouvindo a palavra de Deus, mas pouca mudança, pouca transformação. Quantos anos eu sirvo a Deus, quantos anos vocês servem a Deus? Agora compara a sua vida hoje com o que você era antes, compara a sua vida hoje com o que você era no mês passado, no ano passado. Irmãos, nós precisamos progredir, crescer, desenvolver a santidade na nossa vida. Senão nós não veremos ao Senhor. Lembra daquele verso? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu fiz uma jogadinha para tomar água aqui, deu certo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso te assusta? Te assusta isso, irmão? Eu acredito que esse texto não está lá só por estar. Eu acredito que esse verso, essa frase, não é à toa que está lá em Hebreus, capítulo 12. Sem santidade ninguém verá ao Senhor. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 5, se eu não me engano, falou assim: sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Irmãos, nós deveríamos estar preocupados se a nossa vida hoje não é melhor do que a nossa vida ontem. Nós deveríamos estar preocupados se esse tipo de assunto não ocupa o nosso coração, não passa na nossa mente no dia a dia da nossa vida.
Quando a gente não está no culto, quando a gente não está no meio dos irmãos, quando a gente está na nossa casa, quando a gente está no nosso trabalho. Quando a gente está prestes a tomar uma atitude, a tomar uma decisão. Essa palavra deve fazer parte das coisas que nós ponderamos, como diz meu amigo Luiz, para tomar a decisão certa. Para que a palavra tenha efeito sobre a nossa vida, ela precisa ser guardada e compreendida no coração. E você sabe o que isso significa? É fácil falar, e eu acredito que todos nós já falamos. Você tem que guardar a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração. Mas o que isso de fato é? O que isso significa? Meditando sobre isso, irmãos, eu pensei assim, nós podemos pecar por dois motivos básicos. Ou porque nós conhecemos a palavra de Deus e estamos decididos a fazer algo que é contrário a ela. Ou nós pecamos porque nos esquecemos, porque não percebemos. Ou você sabe que você vai fazer algo de errado, e daí diz, Senhor, me perdoa, mas eu vou fazer. Ou você faz sabendo que você está fazendo errado e não quer nem saber o que Deus pensa. Ou você faz porque você não percebeu ou não sabe que o que você está fazendo é errado. E quando isso acontece? Quando a palavra de Deus não está enraizada o suficiente na nossa vida. Vou dar um exemplo. Alguém aqui corre o risco de dobrar os joelhos diante da imagem de outro Deus e fazer orações? Ninguém? Por quê? Porque isso está enraizado no nosso coração. Não há outro Deus além do nosso. Todo mundo concorda? Existe algo nessa vida que pode fazer você dobrar o seu joelho diante da imagem de um outro Deus e fazer orações? Não existe. Não existe, porque aquilo está enraizado no seu coração. Agora, amados, e quantos são coisas mais simples, como, por exemplo, uma mentirinha? Todo mundo lembra o que está escrito em João 8,44? O diabo é o pai da mentira. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que no dia em que você mente, você se faz participante da natureza do inimigo. Assim como todas as vezes que você age de maneira piedosa, agradável a Deus, você se faz participante da natureza divina. Pensa comigo. Porque nós cogitamos a hipótese de sermos participantes da natureza maligna quando a gente vai e solta uma mentirinha ou uma mentirona? É porque, amados, não está enraizado o suficiente no nosso coração o quanto é ofensivo a Deus você faltar com a verdade. O quão é ofensivo a Deus você preferir seguir o pai da mentira do que seguir aquele que é a verdade. O Salmo de número 119, verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é muito mais do que memorizar o versículo. Isso é muito mais do que se lembrar da pregação do domingo passado. Alguém se lembra qual foi? Guardar no coração é quando não sai nunca mais da nossa vida.
E eu espero que pelo menos a mentira hoje seja enraizada no seu coração, de que faz você semelhante àquele que luta contra a sua alma. No texto de João, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês querem agradar o Pai de vocês. E aí aqueles judeus estavam lá fazendo coisas semelhantes ao maligno. E isso fazia deles filhos do maligno. Então, amados, a mentira é algo tão grave, tão séria, que pelo fato de não estar enraizada no nosso coração o suficiente, faz com que a gente vá empurrando ela com a barriga às vezes. E aí às vezes acontece algo que vai trazer algum prejuízo para nós. Ou surge uma situação onde há oportunidade de algum benefício e a gente aproveita. E a gente escolhe e a gente usufrui de coisas que desagradam a Deus para conseguir as coisas que agradam a nós. Então, como você guarda a palavra no teu coração? Eu vou te dizer aquilo que eu acredito que é o certo, aquilo que funciona para mim, e talvez você tenha outras formas e está tudo certo. Mas quero dizer para você, amados, que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o ouvir a mensagem e o ouvir a Deus. O que eu quero dizer com isso? O que seria de nós se não fosse o YouTube, as fitas cassete de antigamente, os DVDs, os livros que outros autores escreveram? Quanto conhecimento nós teríamos? Boa parte daquilo que nós dizemos, que nós falamos, não resulta do nosso contato com a palavra e com Deus, mas resulta do YouTube. Resulta de não sei quem falou, de um livro que alguém escreveu. Eu não sou contra nada disso, eu acho que isso é fundamental e é uma bênção de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós jogamos a responsabilidade para estas coisas, para que a gente não tenha que buscar a Deus, para que Ele fale ao nosso coração. Você quer ouvir a Deus? Leia a palavra dEle. Leia a palavra dEle de tal maneira que ela possa confrontar o seu coração e mostrar os seus pecados. Leia a palavra de Deus de tal maneira que ela mostre as coisas que você deveria já estar fazendo e não está. O jeito que eu faço desde que eu comecei a ler a Bíblia é o seguinte: leia um capítulo, leia um parágrafo, leia um versículo e escreva uma frase que seja do que você entendeu. Irmãos, o que sai naquele papel ali é fruto de uma palavra que entrou, de uma pergunta que subiu, do entendimento que desceu e que faz parte da sua história com Deus. O que você escreve naquele papel, por mais simples que seja, é o resultado da tua comunhão com o Senhor naquele momento. Quer ouvir a Deus? Leia a Bíblia e anote o que você entendeu todos os dias. Eu me lembro até hoje o primeiro dia que eu anotei alguma coisa. Mateus capítulo 5, eu acho que o verso é 16, 17 e 18, por ali. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Lembra? E aí no finalzinho diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. E eu anotei uma frase: os crentes precisam fazer a diferença. Eu me lembro até hoje, sentado no carro, esperando a Léo sair do trabalho, eu ficava um tempinho lá, Bíblia, e ia anotando.
Hoje eu vejo a Léo fazendo, hoje eu vejo o João fazendo, hoje eu vejo a Sara fazendo. Pai, deixa eu ler para você o meu devocional de hoje. Ela tem um caderninho assim, mais ou menos, às vezes dá 2 páginas do caderninho dela. Do jeitinho dela, da simplicidade dela. Deus está falando com ela e transformando a vida dela. Você quer ouvir a Deus, você quer que essa palavra faça diferença na sua vida. Leia a palavra, medite sobre a palavra. Se você quiser, anote a sua leitura. Se você achar que não precisa, não anote, mas reflita e busque ser moldado por essa palavra. Porque senão, amados, nós iremos passar a nossa vida na igreja, sem que essa palavra tenha algum tipo de efeito sobre a nossa vida, sem que ela mude qualquer coisa na nossa vida. E aí eu quero dizer para vocês, nem todos que chamam Jesus de Senhor entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Como saber a vontade do Pai se você não se relaciona com Ele? Se você não conversa com Ele? Se você não lê o que Ele deixou escrito para você ler? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é sobre um outro estágio aonde o inimigo não rouba mais a palavra de nós. Mas pior do que isso, nós desperdiçamos ela ao longo do caminho. Eu quero dizer para você que imaturidade e a concorrência pela prioridade do nosso coração são os grandes vilões da nossa vida cristã. A imaturidade e as muitas coisas concorrendo pela prioridade do nosso coração são os grandes vilões da nossa vida cristã. Jesus vai explicando a parábola para os discípulos. Ele diz que algumas sementes caíram numa terra com um terreno cheio de pedras. E porque a terra era rasinha, a semente logo brotou. Mas logo que ela brotou, veio o sol e ela não tinha resistência para suportar o sol e se queimou. E aí, explicando sobre isso, ele diz que isso é semelhante às pessoas que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas por não terem raiz, quando surge alguma tribulação, ou quando surge alguma perseguição por causa da palavra, logo abandonam a palavra. Você consegue entender isso? Você recebe uma palavra que você precisa ser santo. Você recebe uma palavra que você não pode mentir. E aí quando você começa a sua jornada com esta palavra, surge uma tribulação na sua vida. E aí você abandona essa palavra. A palavra ia começar a transformar a sua vida e você deixa ela. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, eu acho que vocês vão lembrar do texto. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve as palavras e não as pratica é semelhante ao homem insensato, sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Irmãos, isso não é um ensino para vida de casais, não. Todo casamento que a gente faz é mencionado isso, mas esse texto não fala de casamento. Esse texto fala da vida do discípulo. Quem ouve a palavra de Jesus e não coloca ela em prática, é semelhante ao homem sem juízo, capaz de construir uma casa sobre a areia. Vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento,
e derruba tudo. É para mim e é para você essa advertência. Mas quero perguntar para vocês, irmãos, tribulações fazem parte da vida cristã? Sim ou não? Alguns acreditam que não. Alguns acreditam que vir para Jesus significa ser livre de toda tribulação. Mas eu quero ler um texto com você, se eu conseguir, vou. Para mostrar para você que as tribulações sim fazem parte da nossa vida. E elas são sim importantes para nós. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falhar em coisa alguma. Tribulação faz parte da nossa vida? Faz. Tribulação é importante na nossa vida cristã? É. Para quê? Para nos tornar pessoas maduras. Quer ver uma atitude de maturidade? A pessoa vem na igreja, daí um dia um irmão faz alguma coisa, fala alguma coisa que ofende ou desagrada, aí a pessoa sai da igreja. A pessoa não corta a relação com o irmão, a pessoa corta a relação com Deus. Isso é imaturidade. Imaturidade é você ouvir algo de alguém, se ofender de tal maneira, ou se envolver de tal maneira com aquilo, sem saber que talvez você peca da mesma maneira que aquela pessoa, sem saber que às vezes você é tão quanto ou até mais pecador do que ela, mas você se ofende. Pela imaturidade das pessoas, famílias se destroem, pessoas abandonam a Cristo. Pessoas saem do trabalho que Deus abriu a porta, porque elas não suportam passar por certas coisas. Mas eu quero dizer para você hoje, que as tribulações, irmãos, elas são essenciais para o desenvolvimento da nossa vida cristã. É estranho pensar assim, mas é verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim: nisso vocês exultam, falando de uma herança incorruptível, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo o tipo de tribulação ou provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Pedro está dizendo, vocês se alegram em saber que Jesus tem uma herança incorruptível, incontaminável, guardada nos céus. Isso traz alegria para a nossa vida, mas ele diz, mas é necessário, é importante que vocês estejam por um pouco de tempo entristecidos por todos os tipos de provação. Por quê? Para que a prova da vossa fé resulte numa fé de verdade, que honre, que glorifique e que louve a Jesus quando Ele voltar. Eu quero que você entenda, irmão, que quando Deus tirou Israel do deserto, o Senhor estava transformando a vida de um povo acostumado a trabalhar para sobreviver e viver por conta própria. Israel no Egito, o povo acordava, ia para o trabalho forçado, voltava, se alimentava, dormia. Acordava, ia para o trabalho forçado,
voltava, se alimentava e dormia. Deus estava transformando o coração dessa gente. E como Ele fez isso? Fazendo eles depender de um milagre a todo momento para continuar vivo no deserto. Como é que eu e você, que a vida toda controlamos tudo o que nós fazemos, vamos passar a ser controlados por Deus? Como é que nós que sabemos tudo da nossa vida, que somos os senhores da nossa vida, vamos passar o controle da nossa vida para Deus? Se não é Deus tirando de nós todos os pontos de segurança, tirando de nós tudo o que a gente tem que nos garante. Imagina você num deserto, irmão, se Jesus não fizer um milagre para te dar água, você morre de sede. Se o Senhor não fizer um milagre de te proteger do calor, você morre de calor. Se Ele não fizer um milagre para te proteger do frio de noite, você morre de frio. Se Ele não fizer um milagre de você ter um alimento, você morre de fome. Imagina você ter que todos os dias deitar na sua cama na expectativa de que amanhã cedo Deus tenha feito um milagre para te dar comida. Desenvolve a confiança em Deus ou não desenvolve? Às vezes o Senhor precisa tirar de nós todos os nossos pontos de segurança para poder mudar o nosso coração. Só o que acontece é que muitas vezes, na imaturidade da nossa vida, na imaturidade da nossa fé, nós pegamos isso que Deus está fazendo e abandonamos. Porque quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, a gente não suporta. Então, amados, nós precisamos nos envolver de tal maneira com a palavra de Deus, que chegue ao ponto de que, mesmo no meio das tribulações e perseguições, mesmo sobre o risco de morte, ainda assim, a gente permaneça firme no Senhor. Pode parecer um exagero, porque nós temos liberdade para crer no Senhor, ainda nesse país. Mas vai chegar um dia que, assim como foi com os nossos irmãos no começo da história da igreja, ser cristão será assumir um risco de vida todos os dias. Todos os dias somos entregues à morte como ovelhas destinadas ao matadouro. Nós precisamos preparar a nossa vida para esse momento. Porque se o Senhor não nos levar antes que isso aconteça, nós teremos que enfrentar esse tipo de situação. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, verso 11 até o 13, diz assim, sobre a armadura de Deus: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, depois de terem feito tudo. Eu vejo gente orando esse trecho do texto, e não tem nada de errado, mas quero dizer que não é uma oração, mas é uma atitude de vida que nós precisamos. Não é dizer: Senhor, enche a minha vida com o capacete da salvação. Não, nós temos que vestir. Precisa de uma atitude da nossa vida para que as coisas aconteçam. Um outro modo de nós jogarmos fora o que o Senhor tem nos dado
São com as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseios por outras coisas que produzem muitos cristãos nominais. Sabe o que é um cristão nominal? É um cristão apenas de nome. É alguém que você diz, você é cristão? Sim, eu sou. Mas é uma pessoa sem fome espiritual, sem desejo de conhecer e estar com Deus, sem prazer de ler as Escrituras, sem se alegrar, se deleitar no Senhor, porque ela vive para outras coisas. Um cristão nominal é aquele que vem, que bate o seu cartão, que vai para a sua casa e que continua a sua vida na segunda-feira. Eu quero dizer, irmãos, que esse tipo de relação com Deus não vai conduzir você ao céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, no teu nome. Mas o Senhor dirá, eu não conheço vocês. O Senhor estava trazendo por parábolas os ensinos, e somente os próximos dele é que tinham o entendimento das coisas. Somente os próximos dele recebiam a revelação da verdade que transforma a vida. Mas os que estavam distantes, os que estavam lá só ouvindo, não ouviam, não entendiam e não eram curados. Então era como se eles não tivessem ouvido o que Jesus tinha a dizer. Irmãos, cristãos nominais, eles usam Deus como um meio para conseguir as coisas. Eles usam Deus para conseguir dinheiro, eles usam Deus para conseguir trabalho, eles usam Deus para conseguir casa, carro, eles usam Deus para conseguir o que eles querem. Enquanto as pessoas que não têm Deus têm que trabalhar e lutar e batalhar, elas acreditam que eu tenho Deus e Ele vai me dar o que eu preciso. As pessoas usam Deus para conseguir o que querem. Quando, na verdade, amados, Deus não é o meio pelo qual nós conseguimos as coisas, mas é o fim pelo qual todas as coisas existem. Porque dele, por ele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. O teu trabalho, a tua família, a tua vida, a tua vestimenta, as tuas palavras, todas são para a glória de Deus. Todas são para testemunho desse mundo, irmãos. Só que muitos usam Deus para conseguir o que eles querem e não fazem de si algo para Deus. E qual é o resultado de uma igreja que vive dessa maneira? Uma igreja, amados, sem poder, sem testemunho. Uma igreja, amados, sem missão. Quando eu falo de testemunho, não é vir aqui, eu estava com dor de cabeça, eu orei, daí depois de tantas horas passou minha dor de cabeça. Deus cura a dor de cabeça? Cura. Mas não é desse testemunho que tem nos faltado. É brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. Esse é o testemunho que nós precisamos. Esse é o testemunho que produzirá uma igreja poderosa, uma igreja viva, cujas portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela avança, porque ela vence, porque ela é poderosa, porque ela tem Cristo. Uma igreja sem missão é uma igreja sem sentido, porque é uma igreja que não ama. Faz sentido uma igreja sem amor, irmãos? Faz sentido uma pessoa que diz ser cristã que não ama? Uma igreja sem missão é uma igreja que não ama. Ontem eu vi um outro videozinho, um outro pastor já
que está na glória, Russell Shedd. E ele estava num fórum lá, uma conferência, não sei. E pelo que eu entendi, naqueles dias, Irã, Iraque, alguém tinha aprisionado alguns militares dos Estados Unidos. E ele estava nos Estados Unidos. E ele disse que aonde ele estava, alguém perguntou na plateia: quantos de vocês estão orando para Deus libertar aqueles, 50 soldados que estão presos? Um monte de gente levantou a mão. E aí esse mesmo Senhor falou com a plateia dizendo: e quantos de vocês estão orando pelos tantos milhões de iranianos que são escravos de Satanás e que vivem nesse mundo para satisfazer as obras de Satanás? E ninguém levantou a mão. Então aquele senhor disse à plateia: vocês são muito mais americanos do que cristãos. Porque, amados, não existe vida cristã sem amor pelos perdidos. Não existe igreja sem uma missão. Não existe, amados, vida com Jesus sem ir correndo atrás de quem não tem Jesus. Se você tivesse o privilégio, a oportunidade de caminhar ao lado de Cristo enquanto Ele esteve nessa terra, eu quero dizer para você uma coisa: o que você mais faria da sua vida era estar no meio de gente que precisava se arrepender e entregar a vida para Cristo. O que você mais faria da sua vida era estar ouvindo coisas para que as pessoas mudem de vida e se entreguem a Jesus. A questão é que muitas vezes nós, crentes da atualidade, ocupamos o nosso coração com tantas outras coisas, que a palavra que nós recebemos de Deus, ao invés de mudar a nossa vida, ela se torna infrutífera. Ela faz com que a gente continue a mesma pessoa, como se nada tivesse acontecido. E eu quero dizer que talvez essa é a pior situação que poderia acontecer conosco. Porque se eu perguntar o que João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Mas nós, sabendo disso, continuamos mentindo. O pior crente é aquele que tem a palavra decorada, irmãos. O pior crente é aquele que conhece das coisas, mas não pratica elas. Porque além de não ser transformado pelo Senhor, ainda assim é capaz de ensinar a outros a seguir a mesma vida, de dar o testemunho para que outros façam a mesma coisa. O Senhor Jesus diz em Mateus 6 que nós não devemos ajuntar tesouros nessa terra. E Ele não está falando só de dinheiro, irmãos. Nós não devemos encher o nosso coração de tantas coisas que este mundo oferece. Porque essa concorrência pelo nosso coração faz com que você fique perdendo o seu tempo com tantas coisas que esse mundo oferece, quando você deveria, assim como eu também, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não é um lugar lá no céu. O reino de Deus é o domínio dele sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. É a presença dele na nossa vida. Jesus dizia: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não era uma cidade que estava vindo, mas era um Senhor que estava chegando. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as coisas que você precisa nesse mundo, que é o comer, o beber e o vestir, o Senhor vai providenciar para você. O Senhor vai abrir uma porta do seu trabalho, o Senhor vai abrir, sei lá. O Senhor vai dar um jeito. Eu ganhei um tablet.
Final do ano passado eu comecei, Senhor, ano que vem eu vou guardar um dinheirinho e vou comprar um tablet. Eu ganhei ele. E eu que escolhi ainda, sem saber. Não estou dizendo que Deus vai dar tudo o que se quer. Mas quero dizer que se pode confiar nele, irmãos. Muitas vezes, irmãos, nós perdemos a palavra porque falta trocar as prioridades aqui dentro. Muitas vezes a palavra de Deus não é efetiva, não é eficaz, não é poderosa na nossa vida, porque falta trocar as prioridades aqui dentro. Enquanto a prioridade for eu, o domínio de Deus não acontece na minha vida. A palavra de Deus, que é poderosa, não opera nada na minha vida. Quero finalizar esse tópico dizendo para você que a imaturidade e as coisas que concorrem pela prioridade no seu coração são as coisas pelas quais você mais precisa lutar nessa vida. Mais até do que o inimigo. Porque a palavra diz o quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo, ele não é a nossa pior preocupação. Mas é o que ele faz e que a gente aceita e que muda a prioridade aqui dentro. Quero deixar bem claro para você que o diabo só rouba uma parte da palavra e que 66%, mais da metade, eu e você jogamos fora. Mais da metade do que Deus quer fazer na nossa vida, nós corremos o risco de jogar fora. Porque nós estamos cheios de outras coisas, ou porque somos imaturos. A última parte que eu quero chamar a sua atenção é a necessidade de gerar fruto. A terra boa, amados, ela frutifica. E eu quero que você entenda que há uma necessidade de você amadurecer. Você precisa, de alguma maneira, amadurecer como cristão. Você precisa, de alguma maneira, ser passado o estágio de que depende de tudo, de outros, para passar a ajudar os outros que estão começando. Livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12, diz assim, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O autor dos Hebreus estava escrevendo para alguns irmãos lá e dizendo assim, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda são crianças. Vocês já deveriam estar se alimentando com alimento sólido, mas ainda precisam estar se alimentando de leite. Vocês já deveriam estar exercitados de ter experiência no ensino da justiça. Irmãos, se nós pegarmos duas pessoas assim, eu acho que vocês vão lembrar, que começaram mais ou menos junto, na fé. Às vezes um está lá na frente e o outro está aqui atrás ainda. Qual é a diferença? A entrega, as prioridades. Eu quero que você entenda que é necessário que haja um amadurecimento da sua vida. E antes que você pense que aqui na igreja só fica se falando sobre esse tipo de coisa, eu quero dizer para você, amado, que o objetivo da igreja local é amadurecimento dos crentes.
Efésios capítulo 4, verso 11 em diante diz assim: Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então eu prefiro estar sempre falando ou ouvindo mensagens que me levem nesse caminho de amadurecimento, do que aqueles que me empolgam, que fazem eu gritar e pular, mas que não produzem muita coisa na minha vida, que não transformam muitas vezes o meu eu, o meu ser, aquele que só eu sei como eu sou. Eu prefiro muitas vezes ouvir uma palavra que me confronta, do que uma que me alegra, porque a que me alegra não faz eu meditar, a que me entristece faz eu pensar, faz eu refletir. Quero dizer, amados, que é necessário que haja frutificação na sua vida, que haja frutificação na minha vida, e que fruto não são almas que são alcançadas para Cristo. Eu entendi errado isso no começo. Eu entendia que dar fruto era alcançar mais um para Cristo. Mas o fruto não é aquilo que você alcançou, mas é o que motivou você a ir falar de Jesus para alguém. Fruto é aquilo que há em você que te faz semelhante a Cristo. É o resultado daquilo que a palavra produziu na sua vida. E um exemplo bíblico, em Efésios capítulo 4, verso 28, diz assim: aquele que roubava ou furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Aquele que roubava, deixe de roubar. Mas trabalhe de tal maneira que você tenha o que repartir com o que tem necessidade. É uma mudança de vida ou não é? Se antes você se sustentava tirando coisas do trabalho dos outros, agora a mudança diz: trabalhe o dobro para sustentar você e o outro que tem necessidade. Precisa de uma ação de Deus na vida de alguém para fazer isso? Precisa. Isso é fruto. Trabalhe, estude, ore, vive de forma que faça de você alguém igual a Cristo. Esse é o fruto. É isso que nós precisamos. E para encerrar, depois da parábola, verso 21 até o 25, o evangelista Marcos, ele escreve uma outra coisa, e que eu acredito que é uma sequência do texto que lemos. Ele diz assim: e lhes disse, Jesus: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais, lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Eu concordo, amados, com John Wesley, que diz que esses versos estão relacionados com o contexto anterior, como sendo a medida da nossa audição, a medida do nosso aprendizado. Quem retém as coisas vai receber mais. Quem não retém vai perder até o que não tem. Eu quero dizer para você que há intimidade e que há revelação na presença de Jesus. Que você pode pegar essa palavra, que talvez você não entenda ela, e ir até Jesus, e ter dele entendimento, e ter dele revelação, e ter dele transformação para a sua vida. E que se você não fizer isso, amados, ou o diabo irá roubar de você o que Deus tem para você, ou você vai desperdiçar isso
ao longo do seu caminho. Quero convidar você para orar. Quero convidar você para colocar diante de Deus a sua vida. E a maneira como você se relaciona com essa palavra. Eu não sei como você faz para ler, para estudar, para meditar. Mas eu quero dizer que há uma vida esperando aqueles que se aproximam do Senhor com o coração aberto para receber e ser transformado. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, Senhor. Porque ela não é, Pai, somente para alegrar o nosso coração. Ela não é, Senhor Deus, só para satisfazer os nossos pensamentos e as nossas emoções. Mas é uma palavra que às vezes é dura para nós, mas ela é vida, Senhor. Eu quero Te louvar pela Tua palavra. E quero pedir a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Para que nós possamos, Senhor Deus, olhar para a Tua palavra como um verdadeiro tesouro, que o Senhor, Pai, de uma maneira tão cuidadosa, guardou para que chegasse até nós. Se nós não tivemos o privilégio, Pai, de estar, Senhor Deus, no Oriente Médio, Pai, no início da era cristã, ouvindo, Pai, o próprio Filho de Deus falando. Se nós não tivemos esse privilégio, Senhor, o Senhor, Pai, deu um jeito de que essas palavras até hoje possam chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E por mais que fisicamente nós não estivéssemos lá, pela Tua graça hoje nós podemos saber de tudo o que aconteceu e sermos transformados pelo mesmo poder que operou na vida de tanta gente naqueles dias. Nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Nós Te pedimos perdão porque às vezes nós negligenciamos, nós não valorizamos, nós não buscamos algo de diferente para a nossa vida. Mas eu oro hoje, Senhor, para que o Senhor traga, Pai, sobre a vida de cada um de nós, uma chama acesa, Senhor, um desejo ardente para Te conhecer, para Te ouvir, para ser transformado por Ti. Pai, abençoa a vida de cada um que de bom grado ouviram Tua palavra e que de bom grado tem agora colocado diante do Senhor Suas palavras. Pai, eu oro, eu quero abençoar a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém.